Você já ouviu falar da jararaca? O nome jararaca vem do tupi yararaca, que significa a que agarra e envenena. É uma serpente peçonhenta, possuidora de fossa telorial, órgão termorreceptor exclusivo da família Viperidae. Possui distribuição ampla pelo Brasil, desde a Bahia até o Rio Grande do Sul, associada fortemente ao bioma de Mata Atlântica. Essa espécie é frequentemente encontrada em áreas antropizadas, sendo seu gênero causador da maior parte dos acidentes ofídicos aqui no país. A Bótrops jararaca é uma serpente de médio porte, geralmente não ultrapassando os 120 cm de comprimento total, sendo uma espécie bastante polimórfica, ou seja, com coloração variando desde marrom claro, com pequenos tons verde olivácea, até tons escuros e acinzentados, possuindo um padrão triangular unificado característico de V invertido. A espécie possui ontogenia na alimentação, ou seja, com juvenis se alimentando de pequenos anfíbios e lagartos, enquanto que os indivíduos adultos se alimentam preferencialmente de pequenos mamíferos. As proteases são as principais toxinas presentes em seu veneno, sendo as principais proteases as metaloproteinases, que causam extensa hemorragia no local da picada ao degradar a matriz extracelular do endotélio presente nos vasos sanguíneos, destruindo o tecido. Tendo isso em mente, as metaloproteinases são fundamentais no processo de alimentação e digestão dessas serpentes. Além disso, em vários casos de acidentes ofídicos com jararacas, é muito comum de se observar uma grande queda na pressão arterial. Mas como isso é possível? Isso é possível devido à presença de um nonapeptídeo em seu veneno, chamado de teprotídeo. O teprotídeo é uma toxina potente que causa rápida e acentuada queda na pressão arterial, inibindo a ECA, a enzima conversora de angiotensina. Tá, e o que isso tem a ver com captopril? O captopril é exatamente o medicamento que é baseado na estrutura desse peptídeo, isolado do veneno da serpente de Bótrops jararaca. O captopril é um dos antihipertensivos mais utilizados em todo o mundo e foi desenvolvido a partir das pesquisas conduzidas no Brasil na década de 1960. O farmacologista Sérgio Henrique Ferreira isolou um princípio ativo do veneno da jararaca, o fator de potencialização da bradicinina, BPF, que tem potencial para inibir o aumento da pressão arterial, e aplicou em testes clínicos em ratos, obtendo resultados promissores na redução da hipertensão dos animais. E como funciona o nosso sistema cardiovascular? Uma das funções desse sistema é manter o fluxo sanguíneo adequado para todos os tecidos do organismo. O fluxo sanguíneo ele é determinado pela pressão e pela resistência dos vasos sanguíneos. Esse fluxo é determinado então por um gradiente de pressão, ou seja, para ele fluir, ele precisa ir de uma região de pressão mais elevada para uma região de pressão mais baixa. Quando o coração se contrai, ele gera uma pressão alta e com isso o sangue flui para fora dele, para as artérias, onde a pressão está mais baixa. A pressão sanguínea ela é a força que o sangue exerce sobre as paredes dos vasos e é determinada, portanto, pelo volume de sangue dentro desses vasos e pela resistência de um vaso. Ou seja, se o volume e a resistência aumentam, a pressão aumenta. E se o volume e a resistência diminui, a pressão diminui. O volume de sangue nas artérias, por exemplo, depende da quantidade de sangue que entra na artéria, o que a gente chama de débito cardíaco, e pela quantidade de sangue que sai das artérias para as arteríolas, que depende da resistência da parede das arteríolas. E uma das coisas que está relacionada com a resistência é o diâmetro do vaso, e essa variação de diâmetro permite um maior ou menor fluxo sanguíneo. Se o débito cardíaco é grande, a parede da artéria vai se expandir por conta do aumento da pressão arterial. E do mesmo modo, se a parede de uma arteríola tiver maior resistência, ou seja, um diâmetro de vaso menor, a quantidade de sangue que sai da artéria será menor, fazendo com que a artéria continue com sangue acumulado e com alta pressão. O nosso corpo ele possui alguns mecanismos de controle de pressão, que identificam e ajustam as mudanças na pressão arterial. Esses mecanismos podem ser de controle neural, que tem uma ação de curto prazo, de controle hormonal, que tem uma ação de médio e longo prazo, e de controle renal, que tem uma ação a longo prazo. Um mecanismo de controle hormonal e renal muito importante é o sistema renina-angiotensina, que é ativado quando ocorre uma queda na pressão arterial. Essa queda induz algumas células especializadas do rim a liberarem uma enzima chamada renina.
A renina é liberada na circulação e encontra uma proteína produzida no fígado, chamada de angiotensinogênio. A renina, então, cliva o angiotensinogênio, fazendo com que ele se transforme em angiotensina 1. A angiotensina 1 circula pelos vasos sanguíneos até encontrar a enzima conversora de angiotensina, ou ECA, que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é um hormônio que pode desencadear respostas a médio e longo prazo para aumentar a pressão arterial. As respostas a longo prazo desse hormônio envolvem principalmente mecanismos de regulação do volume dos líquidos corporais, ou seja, do volume sanguíneo. A angiotensina 2 pode atuar diretamente nos vasos sanguíneos, causando a vasoconstrição, ou seja, diminuindo o diâmetro dos vasos e aumentando a pressão. Ela também pode estimular a secreção de hormônios que agem nos rins, como a vasopressina, secretada pela neurohipófise, e a aldosterona, secretada pelo córtex da glândula suprarrenal. A aldosterona age nas células dos túbulos renais, promovendo a reabsorção de sódio e, consequentemente, favorecendo a reabsorção de água. A vasopressina age nos vasos sanguíneos, induzindo a vasoconstrição, que eleva a resistência das arteríolas e, consequentemente, o aumento da pressão arterial. Ela também pode atuar nas células dos túbulos renais, aumentando a reabsorção de água. Mas minimizar a perda de líquidos no corpo não aumenta o volume sanguíneo nem a pressão arterial, apenas evita a sua diminuição. No entanto, a angiotensina também pode agir em neurônios hipotalâmicos relacionados ao controle da ingestão hídrica, causando sede para que o volume dos líquidos aumente. A hipertensão, também conhecida como pressão alta, é uma condição em que a pressão sanguínea nas artérias está constantemente elevada. Quando os vasos estão mais estreitos ou menos elásticos, como efeito da alta concentração de angiotensina 2 no corpo, o sangue enfrenta maior resistência para ser bombeado. Para garantir que o sangue chegue a todas as partes do corpo, o coração precisa trabalhar mais, resultando em uma pressão arterial mais alta que o normal. O uso do medicamento faz com que não haja essa vasoconstrição, já que ele inibe a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2, resultando em diminuição da resistência e da pressão. Com a redução da angiotensina 2, a secreção de aldosterona diminui. Isso pode provocar um leve aumento nos níveis de potássio no sangue, além de resultar na perda de sódio e líquido do corpo, diminuindo assim o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão sanguínea. O captopril também afeta a degradação da bradicinina, que é uma substância que atua na vasodilatação. A enzima que inibe a bradicinina, a bradicininase, é idêntica à enzima conversora de angiotensina, a ECA, sendo então inibida também. Sem a sua enzima de degradação, há mais bradicinina, resultando em uma maior vasodilatação e em diminuição da pressão.